queria agradecer a presença. Então, a ideia é um evento que a gente já vem fazendo rotineiramente, né, Jussane? Né? Pessoal, a ideia é a gente avaliar o IPCA, calculado pelo IBGE, comparar a evolução do índice em Brasília, a gente decompor por componentes para a gente entender melhor esse índice de Brasília. E a ideia é a gente, num primeiro momento, avaliar o IPCA e o INPC. O IPCA cobre famílias de até 40 salários mínimos de renda mensal e o IPCA até 5 salários mínimos. Então, a gente teria uma ideia da evolução do nível de preços no geral da economia e também para as pessoas mais pobres. No segundo momento, a gente passa a palavra ao pessoal do SEASA, que eles avaliam o preço de produtos agrícolas no atacado. Né? Faz uma análise da evolução desses preços. E aí, então, seguindo essa sistemática, a gente poderia depois passar a palavra para o público, para perguntas e questões. Okay? Então, eu vou passar a palavra para o Jussane, para ele dar essa visão geral do IPCA. Bom, de maneira geral, a gente teve a inflação em Brasília maior do que em nível nacional, né? Foi uma das inflações, o nível mensal de evolução de preços mais alto do Brasil, calculado por esse índice do IBGE. Alguns itens que pesaram mais foram passagens, o transporte público, né? Passagens aéreas e despesas pessoais, e aí o Jussane vai detalhar um pouco mais. A gente tem uma outra notícia que é um pouco ruim também, é que o IPCA também, o INPC tem vindo um pouco mais elevado do que o IPCA, ou seja, a inflação para os mais pobres tem sido ainda mais alta do que para a média da economia. Mas, então, eu vou passar a palavra direto ao Jussane, que ele vai detalhar esses números, a gente passa a palavra aos colegas da SEASA em seguida, e aí a gente abre para perguntas e questões. Ok? Bom, Jussane. Bom, boa tarde a todos. Acho que o Bruno destacou aí o núcleo de preços da Diretoria de Estudos Socioeconômicos. Ele foi criado justamente com esse propósito, de acompanhar a evolução dos preços, da inflação oficial medida pelo IPCA. E, diante até do atual contexto, acho que todos estamos assim apreensivos a cada mês com a divulgação dos indicadores econômicos, seja do mercado de trabalho, seja da inflação, seja da produção medida pelo PIB, que nos últimos meses aí não tem evoluído assim, vamos dizer, para uma dinâmica muito promissora para esse ano. Então, preocupa a todos, preocupa o governo, preocupa as famílias, preocupa a iniciativa privada. E a gente passou, então, num primeiro momento, acompanhando o IPCA, e achou conveniente ampliar esse acompanhamento, estendendo também para o INPC, que o IPCA é o índice que é pertinente às famílias de 1 a 40 salários mínimos e o INPC de 1 a 5 salários mínimos. Então, com relação ao IPCA, o resultado de junho revelou o IPCA é calculado em 13 localidades, Brasília, 10 regiões metropolitanas e 2 municípios de Goiânia e Campo Grande. Né? Então, entre essas 13 localidades, a maior taxa foi a do Distrito Federal, com 1,05 de alta em junho. Com esse índice, Brasília acumula no ano 4,78% e já alcança 8,30% em 12 meses. Então, há uma aceleração, uma evolução dos preços em relação a maio, tanto mensal quanto nos acumulados, mas, considerando o acumulado do ano e o acumulado em 12 meses, ainda estamos abaixo da média para o Brasil, 4,78
contra 6,17% no ano e 8,30% contra 8,89% na média do IPCA Brasil. Esse gráfico aqui demonstra a evolução dos preços do IPCA a partir de dezembro de 2012, e aqui a gente pode observar que, basicamente, aqui, a partir do final do ano passado, início desse ano, o IPCA Brasil se distancia do acumulado para o Distrito Federal, da evolução do índice em Brasília, que foi demonstrado na tabela anterior. Justamente aqui, o DF com evolução abaixo da média nacional. É o que demonstra esse gráfico. E aqui no índice mensal também, à exceção de março, em que o DF ficou abaixo da média nacional, aqui é o mês a mês, né? A gente tem um distanciamento, aliás, aqui é o comparativo do ano passado em relação a 2015. Então, mostra que 2015 estamos aqui distanciando dos resultados auferidos em 2014. Então, é essa pressão de alta que todo o país está vivenciando. Aqui o resultado também em nível de grupos, na estrutura do IPCA, e aqui com índice de 1,05, quem mais aumentou foi o grupo transportes, com 2,56, depois aqui o despesas pessoais, e os demais grupos, alimentação, mais próximo da média, habitação aqui, e saúde e educação com as menores taxas, entre 0,39, 0,58 e 0,55. Agora, quando a gente pondera esses resultados, aqui a variação mensal, e joga o peso de cada grupo, né, na estrutura de ponderação do IPCA, quem mais contribuiu no resultado mensal de 1,05 foi justamente o grupo transportes, não só porque foi o que mais cresceu, mas também ele tem um peso significativo na estrutura de ponderação do índice, e o grupo transportes e despesas pessoais, com 1,98 também, aqui no caso de despesas pessoais, puxado, mais na frente eu vou demonstrar, pelo reajuste dos jogos de azar, que basicamente as loterias. E nesse gráfico também, além do demonstrativo, da variação por grupo, né, há um comparativo também com o resultado em nível Brasil. Então, não só transporte, que mais cresceu nesse mês, aqui em Brasília, a média Brasil ficou em 0,7, aqui foi negativo para Brasil vestuário, e foi 0,58 na média Brasil. Também foi negativo artigos da residência contra a média Brasil de 0,78. A alimentação, no caso de Brasília, foi maior que a média Brasil, e a alimentação foi puxado essencialmente pelo aumento ocorrido na alimentação fora do domicílio. Então, Brasília tem uma demanda de alimentação fora do domicílio significativa e tem um peso também representativo na estrutura de ponderação. Aqui o resultado do acumulado em 12 meses, também não só apresentando grupo a grupo a evolução do acumulado em 12 meses, e também fazendo um comparativo com o resultado da média nacional, né? O DF ficou um pouco abaixo, 8,30, 8,89, e aqui em 12 meses a habitação é quem mais evoluiu, 16,6 para Brasília contra 17,94 na média Brasil. Depois, em segundo, a educação também está com
basicamente aqui em segundo lugar, 9,3, não, alimentação e bebida, quase paralelo com a alimentação, 9,33, o DF superando a média Brasil, aqui a alimentação, a média Brasil está maior, ou seja, há certos contrabalançados aí entre resultados, mas que fechou no geral com um resultado para Brasília inferior à média Brasil. Aqui, esse gráfico é aquilo que eu estava falando sobre a ponderação, a variação mensal ponderada. Então, ele apresenta aqui foi quanto variou no mês. Então, a alimentação fora do domicílio teve uma variação de 1%, carnes cresceu 2,71%, leites e derivados 1,76%, carnes e peixes. E aqui é a série da variação mensal. Quando ponderado pelo peso, ou seja, que a gente avalia quanto contribuiu na formação do índice geral, de 0,85, aqui eu estou ranqueado. Ou seja, no grupo alimentação, quem mais pesou, então a variação ponderada, foi alimentação fora do domicílio. O segundo maior peso no resultado geral foi carnes, seguido de leites, carnes, e aí no ranking. E a gente teve deflações também. Aqui, variação negativa, tubérculos, raízes, legumes com menos 3,29%, frutas com 1,07%, cereais, leguminosas e oleaginosas, menos 0,77%, hortaliças, menos 1,35%. Então, nessa composição aqui, foi o resultado do grupo alimentação. E com um comparativo aqui também das variações mensais em termos de média Brasil. Então, observa que há situações diferenciadas, tubérculos caindo 3,29% e a média Brasil com aumento de 1,76%, até por conta de diferenciações climáticas. Há regiões com chuva, outros mais afetadas pelo período de secas, e isso gera resultados diferenciados localidade a localidade em relação à média Brasil. O grupo transporte foi o segundo grupo, né? Aliás, o maior peso em termos de grupo foi transportes, com variação de 2,56%, e aí o que mais pesou foi transporte público, que contribuiu com... aqui teve um problema de cálculo aqui. Na verdade, teria que dividir por 100, houve algum problema aqui. Mas o grupo transporte público foi o que mais contribuiu na formação na variação de 2,56, seguido de veículo próprio e combustíveis. Em termos de Brasil, aí ficou prejudicada essa avaliação. Aqui, o grupo despesas pessoais é o item, tivemos aqui recreação, e aqui em recreação encontra-se o gasto, a despesas com loterias, que é jogos de azar. Então, recreação foi o item que mais pesou no grupo despesas pessoais, seguido de fotografia, filmagem, serviços pessoais e fumo. Mas aqui, loterias realmente foi o que pesou no resultado do grupo despesas pessoais, que foi o segundo maior peso. Primeiro, transporte, seguido de despesas pessoais. O IPCA, e aí, finalizando o comentário, o IPCA Brasília, do mês de junho, mostra, mais uma vez, uma forte influência do comportamento do grupo transporte sobre o resultado do índice geral, ora puxando, e aí esse item transporte, que
O que pesou no grupo transportes foram passagens aéreas, e passagens aéreas é um item que um mês puxa para baixo, outro mês puxa para cima, e há um certo movimento pendular em relação, muitas vezes, aos períodos. A gente entra agora num período de férias e as passagens têm a tendência de aumentar, de voltar a pressionar, a puxar para cima, e impacta com impacto sobre o grupo transportes. Nesse mês, foi o grupo que mais pressionou para acima o índice geral, basicamente em função do aumento de 25,50% verificado nas passagens aéreas. Também cabe mencionar a contribuição para a alta exercida pelos aumentos ocorridos em preços administrados. E aí foram jogos de azar e energia elétrica. A energia elétrica variou, não foi tão grande a variação da energia elétrica, mas a energia elétrica tem um peso também significativo na estrutura de despesa das famílias. Então, ainda ela acumula no ano uma alta significativa e ainda continua gradualmente, mês a mês, com tendência de aumento de preço. Bom, então ali foram os comentários em relação ao IPCA. Com relação ao INPC, que aqui muda a estrutura de gastos das famílias de 1 a 5 salários mínimos, o resultado no mês teve variação de 0,77, acumulando no ano 5,73% e 8,87%. Iguala a variação em termos de Brasil e com o Distrito Federal. Mas no ano, o DF está com 5,73%, acima do IPCA, mas abaixo do acumulado para Brasil. E em 12 meses, 8,87%, também abaixo do IPCA, e acima da média Brasil. E aí, o que o Bruno comentou, para as famílias de 1 a 5, a inflação está, eu diria, mais perversa, né? Está tendo um impacto maior em termos de corrosão, de poder de compra, e para a estrutura de 1 a 5, medida pelo INPC. Esse gráfico aqui, em comparação, ele é muito similar ao do IPCA. O único detalhe aqui basicamente, no final do ano, ele se distancia da média brasileira, está abaixo da média Brasil, só que há uma distância menor, que é isso que a gente estava falando. Se a gente voltar no gráfico lá do IPCA, essa distância aqui, Brasília, ela é maior. Então, ela está mais próxima da média brasileira, no caso do INPC. E também, aqui no resultado, comparando com o ano passado, então, a gente teve o único mês em que o DF ficou abaixo, foi aqui em abril, né? Mas janeiro, fevereiro, março, e maio e junho estão acima do resultado auferido no ano anterior, em 2014. Aqui o resultado também do INPC, grupo a grupo, empatando no geral, mas mostrando que alimentação e bebidas no DF está maior em Brasília, assim como as despesas pessoais aqui também, e como o item loterias, eu conversava, analisava esse dado hoje com o Carlos, embora sejamos aqui, o INPC, a estrutura de gastos de 1 a 5, tanto para o IPCA quanto o INPC, quando a gente olha
a distribuição das famílias nas faixas, Brasília está mais para 5 do que para 1. E a média Brasil está mais para 1 do que... Então, isso dá diferença, não só na estrutura de gastos, como muitas vezes até em hábitos e locais de compra. E aí, no caso, como está mais próximo de 1 ou próximo de 40, vamos dizer, a grande concentração, você tem qualidade em termos de diferenciação de poder aquisitivo diferenciado. E aí, no caso do Distrito Federal, o gasto com loterias se mostra, eu diria assim, com maior incidência na estrutura de gastos. E por esse motivo, em função do reajuste que sofreu, ele teve um impacto maior para Brasília do que no caso da média Brasil. O item transporte aqui também, todos sabem que transporte tem um peso, e por ser transporte aéreo, também Brasília tende a ter um maior impacto sobre o reajuste das passagens aéreas. E aqui, com a variação 0,89, foi o grupo que mais impactou, e comparativamente a Brasil foi de 0,33. Vestuário aqui, Brasil está maior, a variação, 0,52. Artigos da residência também tivemos redução, e o aumento de 0,67. E no caso da habitação também, uma variação menor, no caso, para Brasília, 0,54 contra 0,88 da média brasileira. A alimentação está mais próxima, sendo maior a variação em Brasília. O acumulado de 12 meses também demonstrando um acumulado menor do INPC Brasília. A habitação, aqui difere do resultado mensal. A habitação, no caso da Brasil, está bem acima, 12,29% contra 9,88%. Despesas pessoais no acumulado está próximo, sendo do DF com 7,98% contra 7,12%. Educação também aqui no acumulado do INPC 8,25% contra 7,16% da média Brasil. E comunicação, nos dois casos, com variação negativa, sendo maior em Brasília. E esses foram os principais resultados auferidos aí de IPCA e INPC. Por favor, podem vir apresentar. Boa tarde a todos. Eu só vou colocar lá na tela, só um instante. O controlezinho? Obrigado. Então, agora nós vamos observar as nossas variações no mercado atacadista e já preparo os corações para a gente mudar um pouco os parâmetros, né? Quando o IBGE fala em questão de IPCA, um aumento de 1,05 é pesado. Para a gente falar um aumento de 1,89 é perto de estabilidade. Então, não se assustem com as variações, a gente se entende. Vamos lá. Esse é o nosso quadro resumo para o mês de junho deste ano. Os grupos que trabalhamos são esses 4 aqui, 4 grupos. Eu observei ali na apresentação do Jussânio, eles seguem o mesmo sentido das variações que o IPCA-DF chegou. Ou seja, nos grupos que houve redução, o IPCA também demonstrou essa redução, e no único grupo ali, ovos e grãos, que teve um aumento, o IPCA também captou esse aumento. Entretanto,
O grupo do IBGE, que trata de ovos, ele junta frango, junta carne também, né, que faz uma diferença enorme. No entanto, os movimentos eles estão seguindo ainda o mesmo sentido. Ficou um total aqui, ó, negativo no mês de junho de praticamente 8% no nosso entreposto, dividido nos 4 grupos, o de frutas com 3,4% de queda, o de legumes com a maior queda aqui de 15,84%, quase 16%, o de verdura de uma queda de 14,6% e, como eu já tinha dito, praticamente 7% de aumento para o grupo dos ovos e grãos. Aqui nossa tabela resumo, para a gente poder ter uma noção aqui, ó, que no mês de junho do ano passado, a queda aconteceu, ó, os movimentos estão bem parecidos, inclusive eles estão no mesmo sentido, depois o gráfico vai demonstrar isso de maneira mais clara, mas a queda no mês de junho, típica da época, tanto pela a produção aqui de alguns produtos que são muito importantes na região, também o perfil da nossa população que desaparece no meio do ano, né? O trânsito fica maravilhoso nessa época, né? Fechando o segundo trimestre aqui com uma variação negativa menor do que aquele segundo trimestre do ano passado. Também um detalhe que o ano passado, essa época aqui, teve Copa do Mundo, aumentou os dias de ponto facultativo, reduziram os dias de comercialização, isso tudo impactou no resultado, principalmente aqui, ó, de junho. Vinha um abril, maio fraco, então aí derrubou bastante o trimestre. No primeiro semestre do ano, nós temos um acumulado aí de 13,5%. Está aí o gráfico que eu prometi para vocês. Vocês percebem que até agora está seguindo uma boa tendência espelhada no ano passado. No entanto, um pouco aqui começamos um ano muito mais aquecido, né? Extremamente aquecido aqui, e depois ele foi tendo variações menos bruscas do que o do ano passado e, novamente, menos bruscamente desceu aqui no nosso vale de junho. Está aí os pesos dos nossos 4 grupos, 91% divididos aqui entre frutas e legumes e os outros 9% entre verduras, ovos e grãos. A estrutura da variação em pontos percentuais. Isso aqui é bom para tirar alguma interpretação que pode levar algumas conclusões erradas. Por exemplo, a gente vê aqui que o grupo das verduras teve o segundo maior variação, né, do mês. No entanto, ela participou aqui de 0,38% por conta do peso do grupo e dos próprios produtos dentro do grupo, né, porque cada um tem um peso diferente dentro da nossa cesta. Então, o que impactou forte mesmo foram os legumes, bem aqui, seguido das frutas, que tem um peso muito forte, muito grande dentro da nossa cesta, somando aqui a nossa queda. Olha o grande impacto de 0,04 ponto percentual dos ovos, principalmente os ovos do grupo dos ovos e grãos. Aqui também, para ilustrar um pouco mais, o maracujá, seguindo aqui na ponta de apreciação do mês passado, de 31,6%, a melancia de 22,3%, e aqui do lado negativo, quem puxou, expectativa era essa mesmo, o morango puxou forte queda, aqui de quase 38%, e a banana e a laranja, que tem áreas, regiões de produção ali bem definidas, Minas, Bahia, São Paulo, por causa da laranja, né? Quase 10% de queda no preço desses dois produtos. O setor de legumes, que também já era esperado essa queda aqui, ó, a cauda do lado negativo bem maior, teve a apreciação do quiabo, a grande vedete do momento, aí a cebola. No nosso entreposto, nesse mês, não apresentou forte variação, no entanto, não sei se vocês lembram, no mês passado ela apresentou uma variação de mais de 50%, mais exatamente de 51,11%, em comparação com o que o IPCA-DF captou. No acumulado aí a cebola de maio e junho, para o IPCA ela está por volta de 68% nesses 2 meses, o acumulado. O nosso está por volta de 54%. Então, estão próximos, relativamente próximos, e forte aumento aí desse produto.
No entanto, aqui no nosso entreposto, ela não está mais encontrando muito espaço para aumentar, né? E está se segurando aí, por enquanto. A batata lisa também está aqui perto aqui do centro. O jiló teve queda aí de pouco mais de 11%. A cenoura, pouco mais de 19%. Aqui embaixo nós temos a vagem. E aqui o ex-vilão, né, o tomate, que teve ele teve um movimento de alta, agora ele está se recolocando aí no nosso mercado, aí, com uma queda de 43,5%. Setor de verduras, que também já era esperado aqui um movimento negativo mesmo, por conta do clima. Apresentou esses dois produtos aqui com relevante alta de 14% para a couve-flor e pouco mais de 10% para o milho verde. E aqui produtos que são bem representativos no grupo, as alfaces com praticamente 39%, brócolis com 31% e 30% por repolho. Ovos e grãos, o único setor que apresentou a alta aí nesse mês, girando aqui 8,43 para o ovo vermelho e 10,26 para o ovo branco. Características aí do nosso próprio entreposto. Está aqui com um pouquinho de dificuldade. Aqui. Aí. Só fechando o resumo, o resultado por o mês foi de uma variação negativa de 7,91, dividido entre o grupo de frutas, com uma queda de 3,42, legumes de 15,48, verduras de 14,6, ovos e grãos 6,99, 7%. Novamente, como eu já demonstrei lá no gráfico, só um resumo, com algumas colocações, o maracujá, característica de redução de oferta que provocou essa apreciação dele. O morango, período da colheita, nós vamos chegar aí no pico. Ano passado ele teve uma queda muito boa, chegou a ser negociado até R$4. Nós estamos em R$10 ainda, né, Fernando? Mas tem espaço para isso aqui cair. Vamos ver. Período de colheita, a laranja e a banana, no período da safra, preço naturalmente caindo. O quiabo, no grupo aqui dos legumes. O frio impactou a produção, que o frio chegou bem forte esse ano mesmo. Apreciou aí na casa do 18,5%. O tomate, como eu tinha falado, depois de pico, ele está se tendendo a normalizar o preço. A vagem, a abobrinha e o pimentão verde tiveram uma produção maior e o mercado ficou mais convidativo aí para esses três produtos. Claro, olhando para o lado do consumidor, né? O produtor, quando vê uns negócios desse aqui, ele falta pirar, né? As verduras, conforme previsto, a chegada do inverno favorece a produção, aliada com a redução do consumo. Nessa época, a pressão é de queda nos preços, né? Produto aí que o pessoal gosta mais de comer verdura, é o verão, né? O pessoal parece que às vezes só lembra de ter saúde nessa época do verão. No inverno, toma chocolate quente e os quentões aí da vida e não se preocupa muito com isso, né? Aqui, muito simples, os ovos apresentaram essa variação positiva, eles resistiram a aumentar esse ano e aí está chegando a vez deles apreciarem. As tendências. O inverno traz muita alteração, por quê? Porque muda a produção e muda hábito, né? E aí dá uma mexida aqui no nosso mercado. As verduras tendem a manter os preços mais baixos por favorecimento na produção. A cebola e a batata, elas ainda estão num patamar elevado, no entanto, não há indícios que a gente possa afirmar que elas venham a cair. No caso da cebola, há uma queda na área plantada e produtividade das lavouras, trazendo indicadores de resistência à queda no preço do produto. Isso a gente pode perceber com entrevista no pessoal. O campo está passando por um momento interessante, onde o produtor está numa posição melhor para negociar, né? A pressão do lado da demanda, a pressão do lado dos revendedores, e o produtor hoje ele tem um pouquinho, está gozando agora de maior liberdade.
tomara que ele aprenda e saiba aproveitar bem o momento. O tomate extra, nesses primeiros dias de julho, ele já tem apresentado uma forte subida e tende a se manter por aí. Em média, os patamares, nós estamos prevendo aqui que eles sejam, ainda tem um avanço aí em relação ao mês de junho. Talvez não se repita esse resultado negativo para o caso do tomate. O mamão formosa tende a ficar mais caro agora no mês de julho, devido à menor oferta. Nós tivemos um caso interessante no mamão, que foi uma maturação precoce das lavouras. Então, o mês passado, a gente teve uma queda boa no preço do produto e agora ele vai se recuperar e a nossa previsão aqui é de alta. A laranja tem perspectivas de estabilidade, maracujá e morango têm viés de queda devido aí aos próprios traços da cultura. Como sempre, nosso índice é baseado aí no que a gente aprendeu do índice da CEAGESP. Nossa cesta é composta por 66 itens hortigranjeiros com base nos pesos do nosso entreposto, do público que nosso entreposto atende. E é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado e vamos ao debate.